Oi, oi, gente, como vocês estão? Bora pra mais um react aqui do canal. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu sou a Thay. Bom, o vídeo que eu trouxe pra vocês hoje, ele foi patrocinado, tá? E ele foi pedido pelo Enfim Makoto, tá? Que ele pediu pra trazer o vídeo O Pior Emprego de Design da Minha Vida, do canal dele. Então, bora lá ver qual foi o pior emprego de design. Gente... Ah, eu ia fazer um comentário, mas deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto. Enfim, não é nada sobre você não, tá, Makoto? É porque eu lembrei de uma coisa aqui, mas deixa em off. Bora lá pro vídeo. Depois que eu saí do meu primeiro emprego, eu fiquei juntando um certo dinheiro, porque o meu objetivo era ficar em casa estudando e focando na minha faculdade de design gráfico. E os meses foram passando e esse dinheiro estava acabando, então eu queria arrumar um emprego de design gráfico para finalmente poder trabalhar na minha área. Eu fiquei procurando muitas vagas no LinkedIn e em outras plataformas também. Só que eu achei que eu nunca ia achar, porque eu mandava pra tudo. Eu mandava tanto pra Nossa, design gráfico, me pra social media, identifiquei. pra edição Eu de no começo do vídeo. ano Qualquer tava assim. oportunidade eu tava tentando que fosse minimamente parecido com o que eu queria fazer. Até que eu achei uma vaga que era na minha cidade. Isso me deixou um pouco curiosa, porque a minha cidade é no buraco do mundo. Eu não vejo ninguém Porque você mora aqui que em seja da Cotia minha também? cidade, que trabalha na minha cidade. No máximo em lojinha, mercado, restaurante. Mas sem ser esse emprego eu já não via nada na minha cidade. Então, na minha cabeça, só por esse motivo a oportunidade foi feita pra mim. Porque eu já tava com dificuldade de achar vagas da minha área em outras cidades. Então imagine na minha cidade. Na vaga já falava que teria 2 dias em casa. O que eu achei ótimo, porque Modelo híbrido. eu não gosto muito de sair de casa, então quantos mais dias em casa pra mim era melhor. E Eu só também procuro falava home que eu ia office. trabalhar somente 6 horas. Então pra mim tava chuchu beleza, tava perfeito. E nessa vaga eu fiz uma estratégia, que é a mesma que eu fazia para várias vagas, que eu mandava tanto o meu currículo lá, né, na plataforma, no caso o LinkedIn, mas eu também entrava em contato pelo WhatsApp para tentar conversar com a pessoa mais um pouco, mandar meu currículo, trocar uma ideia, sabe? E pesquisando um pouco, eu achei o Ai, número no dessa WhatsApp empresa não. e eu mandei Tem tanta mensagem. coisa Eu no meu falei que vi a WhatsApp. vaga, falei que tinha interesse e eu fiz até o redesign da logo dele, né? Porque a logo dele era horrorosa. Era horrível. Então eu acabei fazendo uma nova para mostrar um pouco das minhas habilidades. E logo esse dono me respondeu falando que ele gostou de 2 coisas. E a primeira era de eu ter entrado em contato com ele, porque assim ficava mais fácil para ele. E também falou que gostou de eu ser da cidade dele. Porque, como eu disse, é o buraco do mundo. Então não tem muitas pessoas aqui. Então eu acho que ele também tava com um pouco de dificuldade Eu tô até curiosa pra saber onde fica esse buraco de mundo. de achar gente da área, sabe, pra trabalhar lá. Já no outro dia, ele perguntou lá se eu poderia fazer entrevista, disse o horário, que eu não lembro mais o horário, mas eu topei e fomos pra entrevista, né? Na entrevista, ele não me perguntou quase nada. Foi como se ele já tivesse decidido que ia ser eu. Ele só falou o salário, o horário, só perguntou se eu topava essas coisas. Aí quando eu falei que sim, ele perguntou se eu já poderia ir no dia seguinte. E nisso eu já fiquei um pouco desesperada, porque não deu tempo pra me preparar mentalmente, sabe? Porque em algumas vagas, É início eles dão um imediato. tempinho maior, uma semana. Mas como Tem algumas vagas, né, que tipo assim, eles oferecem, né, a carta proposta, né, como eles falam, a carta proposta. E aí, só que tipo assim, mano, tem alguns que tipo assim, aceita, beleza. Só que antes mesmo você tem que fazer o exame admissional pra aí de fato fazer o onboard e trabalhar. Mas aí tem algumas, né, empresas que tá precisando, sabe, tipo, caralho, preciso agora, pra ontem. E aí, tipo, acho que. Ah, você começa amanhã? Comigo foi assim, sabia? Pode começar amanhã? Aí eu fiquei, posso, sabe? Aí depois as outras coisas veio, tipo, durante o processo do trabalho. eu não tinha o que fazer, eu fui, né? A gente marcou pra eu estar lá 8 horas. Então eu cheguei 7h30. E lá era uma oficina mecânica, então eu ia ficar com a parte do design. Mas não era qualquer oficina, ela era especializada em veículos antigos. Então ele fazia reforma Legal. nos carros e eu tinha que gravar enquanto ele explicava o que fazia em cada carro.
E eu também tinha que responder mensagens dos clientes no Instagram e no WhatsApp. E algumas coisinhas a mais. E nesse primeiro dia eu já cheguei meio acuada, porque eu não sabia muito bem o que falar. Mas nesse primeiro dia eu praticamente nem trabalhei. O pesadelo começou a partir desse segundo dia. O que aconteceu é que responder esses clientes no WhatsApp me deixou muito irritada, porque, primeiro, ele tinha... Trabalhar com atendimento é foda, gente. Eu sei do que eu tô falando, porque eu trabalho com isso há anos, tá? Desde 2019 que eu trabalho com atendimento. Caralho, é anos, né? Acho que é por isso que eu sou maluca da cabeça, gente. Eles deixam a gente doidos. Eles deixam a gente doidos. Eu não sei como eu ainda não surtei. Não, mentira, uma vez eu surtei sim. Foi um dia tenso. Foi um dia tenso quando eu surtei. Nossa. Tinha mais de 70 conversas não respondidas. Isso era uma merda, porque tinha tanta coisa não resolvida, tanto BO pendente que ele deixou. E essas conversas eram tudo muito específicas. Porque a pessoa geralmente falava o carro que tinha, falava se... perguntava alguma coisa do carro que já estava lá, perguntava de agendamento. Então, todas essas coisas, eu precisava de falar com ele para eu poder responder a pessoa. Não tinha como eu inventar na minha cabeça. E ele não tinha nenhuma tabela de preço. Então, não tinha nada, sabe, que eu pudesse consultar. Porque ele tinha até um site, né, onde ele vendia essas peças. O problema é que o site estava desatualizado, então eu não podia pegar do site e falar, não, é isso. Até porque ele falou que, dependendo do que fosse, variava o preço de carro para carro. Isso era muito complicado, porque eu ficava parecendo um encosto. Eu tava todo momento grudada no homem, assim. Não grudada literalmente, né? Mas eu ficava a uns 4 passos de distância, querendo perguntar alguma coisa a todo momento. Então, ele já começou a ficar um pouco irritado comigo, porque ele achou que eu não ia ficar tão dependente dele nesse sentido. Uai, mas que é esses caras que é da gente, né? Mano, tipo assim, quando é coisas que eu sei total, assim, das coisas, né? Por exemplo, no antigo trabalho, né? Eu trabalhava na Amazon. Então, tipo assim, o atendimento, a gente era total, sabe? Tipo, independente, né? Sem precisar ficar chamando o supervisor, o gerente e tudo mais. Né? Porque tem todo um sistema, tem toda uma política que a gente lê, que atualiza. E tipo assim, se a gente não sabe, a gente tem como pesquisar, né? Que eles colocam na política, e aí a gente conseguia fazer a tratativa. Mas a maioria das coisas era básica. E quando via algo assim muito. Pô, nunca peguei um caso desse. Tentei olhar aqui todas as fontes, não consigo. Aí sim eu chamava o supervisor, né? Que aí são coisas que a gente... Só que quando é algo assim, por exemplo, no meu caso, né? Que é de treinos, né? Montar treino, personal. Gente, eu não entendo nada de treino, eu não entendo nada de academia. Quando a pessoa pergunta, posso trocar esse exercício por esse? Eu não posso falar simplesmente pode, né? Eu não sei qual que é a área, né? Que cada exercício tá trabalhando, a forma que foi mandado fazer a execução, né? Tipo, qual era o objetivo ali, né, do aluno. Não tem como eu falar, sabe? Eu obviamente vou precisar, tipo, da outra pessoa falar assim, olha, a aluna quer perguntar, trocar isso por esse. Ou quando ela manda outra pergunta técnica, tipo assim, queria saber como que... Se eu posso trocar, sabe, tipo, esse negócio, não tem essa máquina aqui na academia, eu troco por qual? Entendeu? Então, tipo assim, tem coisas que a gente meio que fica muito dependente. Não tem como a gente literalmente, sabe? Igual ela falou, inventar as coisas nas cabeças. Imagina se a gente fala, não, pode trocar. Sem problema nenhum. E aí a máquina que ela tá falando trabalha um exercício totalmente diferente. Sabe? Um músculo totalmente diferente. Entendeu? Aí é foda, né? Que a gente... E aí eu fico agoniada que eu quero responder logo, sabe? Eu não gosto nem das mensagens do meu WhatsApp. Sabe, de ficar pendente. Eu não gosto de deixar as coisas pendentes. Eu gosto, tipo, de livrar elas. Aí, quando deixa pendente, eu fico agoniada. Mas não tinha o que fazer, porque eu pedi pra ele fazer uma tabela de preço, eu pedi pra ele fazer uma tabela com as informações pra eu sempre consultar, né? Mas ele não queria fazer. E se vocês lembram bem do que eu falei no início do vídeo, a vaga era de designer gráfico, então eu não esperava ter que atender cliente. Até porque a minha habilidade social
é péssima. Eu odeio falar com gente, sabe? O segundo defeito é que não tinha micro-ondas. E todo mundo que trabalhava lá morava meio perto. Eu era a única que morava longe. Então, no horário de almoço, eles decidiam ir pra casa deles e esquentar a comida. Já ficava lá e só voltava na hora de que acabou o horário de almoço. E eu não tinha essa opção porque eu morava muito longe. Se eu andasse 40 minutos pra minha casa, eu teria que voltar no meio do caminho pra dar o horário de voltar, sabe? Nossa. Então não funcionaria. Então, o que ele fez? Como não tinha micro-ondas, ele me deixou com um controle, que era do portão eletrônico, e eu não queria comer comida fria, né? Então ele falou assim, esquenta a comida da minha mãe. Tipo, muito nada a ver, sabe? Mano, esquenta a comida da minha... Aí ela entra e chega... Ah, mãe, quem é você? Me esquenta a minha comida. Ela, não, sai. Gente... Cadê a noção? Mas não tinha muita opção e eu aceitei, né? Todo dia eu tinha que ir lá na casa da mãe dele, que era uma rua de distância, não era muito longe, mas eu não conhecia a mãe dele, né? Então ele tinha avisado ela, mas mesmo assim eu ficava meio com vergonha, sabe? Eu ficava meio assim, não falava muito. Já a mãe dele, ela era bem fofinha, não tem nada pra reclamar dela, não. Inclusive eu agradeço muito ela, porque... Aí senta ela e a mãe pra reclamar do filho. Ela reclamando do chefe e ela reclamando do filho. Já fico imaginando a cena lá, sentada assim na mesa. Não, e o meu filho que não sei o que... seu filho é realmente... Senão eu estaria comendo comida fria, mas... O terceiro ponto negativo é que ele me fazia sair pra comprar pão. E eu achava um pouco louco isso, sabe? Porque... Como você confia numa pessoa que você acabou de conhecer, sabe? Eu acho que no terceiro dia já, ele já me fez comprar pão. Então ele dava um cartão dele, que era de aproximação, que eu não sei o limite, não sei nada, né? Mas ele mandava eu ir lá no mercado, que era tipo um pouco mais longe dessa vez, eram mais 3 ruas de distância, mais ou menos. Ele mandava eu comprar pão, mortadela e às vezes um suco de caixa também, que me leva pro próximo ponto. Ele não queria fazer contrato comigo de jeito nenhum. Então toda vez que eu pedia, ele falava que ia fazer tal dia e chegava no dia, não fazia. Então não era nem CLT, nem PJ, nem nada. Eu não tinha nem contrato. Mas, pra mim, o pior ponto negativo era ele me fazer ficar depois do horário. Ele tinha uma coisa na cabeça dele que ele acreditava que se você pegou uma demanda, você só pode sair depois que terminar ela. Aí, ok. O problema é que ele me pedia, às vezes, uma demanda uns 10 minutos antes de sair. Do nada, sabe? Então, muitas vezes eu ficava até 1 hora depois do meu horário só pra terminar a desgraça da demanda e poder ir embora. E eu ficava no puro ódio, sabe? Porque eu queria ir embora. Porque eu ia a pé, eu ficava cansada. Então eu queria chegar logo, porque uma das graças desse emprego era 16 horas. Só que eu já tava ficando 7, né? E além de ter que comprar o pão, ele também pedia pra eu organizar todas as contas por mês da oficina, o que era muito nada a ver. Caralho, eu acho que ele esqueceu de colocar na descrição da vaga, que era assim, ó... Designer, financeiro, administrativo, compras, empregado. Literalmente, esqueceu de colocar lá. Empregado. Era pra eu ser designer gráfico, mas eu tava fazendo tudo menos o designer. Mas depois da primeira semana, ele também quis cortar os 2 dias que era pra eu ficar em casa. Porque quando eu ficava pedindo as demandas pra ele por WhatsApp, ele não me passava nada. Porque tudo que eu fazia geralmente pessoalmente, né? Que era a gravação, a edição, porque eu editava no celular dele. Então eu não podia editar em casa algum vídeo por causa disso, né? Porque tava no celular dele e ele não ia deixar eu levar um iPhone pra casa, né? E quando ele cortou esses 2 dias meus, me irritou num nível que eu fiquei louca. Porque foi o maior motivo de eu ter gostado da vaga, sabe? Ser 2 dias em casa, então eu fiquei louca. E um dia eu fiquei indignada. Porque ele queria fazer a gravação de um carro, né? E até aí, lindo, maravilhoso. Mas tava uma chuva que tava movendo até os carros praticamente, sabe? E eu fiquei no ódio, porque ele me fez ficar no meio da chuva. Então eu fiquei toda ensopada, porque ele só me deu um saco de mercado, uma sacola de mercado pra pôr na cabeça, como se resolvesse muita coisa. E eu ainda uso óculos, então molhou todo meu óculos e eu não tava enxergando
desgraça nenhuma da gravação. Qualquer um que me visse ia achar que eu tava que nem um Teletubbies ali. Aí eu tive que ir lá ficar gravando linda e bela no meio da chuva enquanto ele ficava coberto. Porque ele tava falando do carro enquanto o carro estava dentro da oficina e ele também. E eu, porque ele queria um ângulo bom, tinha que ficar lá recebendo chuva, sabe? Mas o que realmente deu início ao fim foi quando em um dia eu tinha um compromisso depois do serviço, né? Porque é normal, as pessoas fazem compromissos, né? E faltando 5 minutos, ele veio querer dar uma de doido novamente e me passar uma nova demanda. E eu já falei que não ia dar tempo de fazer, porque já ia dar meu horário. Ele não respondeu, ficou quieto, que nem uma estátua. E só deu tchau, né, quando eu saí. Já no dia seguinte, ele veio com uma conversa que ele queria que eu trabalhasse o tempo integral. Trabalhasse 8 horas. Então, aí ele falou meu salário. que era pra não ficar com trabalho inacabado, pra eu conseguir concluir minhas demandas. Aumenta o salário. Eu falaria, tá, a gente pode discutir isso e sobre o salário também, porque eu fui contratada para uma vaga de 6 horas e recebendo tal preço. 8 horas já é uma carga horária maior, então a gente vai ter que discutir o aumento do salário. O foda é que ela não tinha contrato, né? Ai, meu Deus. E falou que não ia me pagar nada mais. Eu só ia trabalhar mais 2 horas todo dia por nenhum motivo, porque ele não tinha necessidade de ficar 100% postando, até porque ele já tinha tanto cliente que ele tava atrasando as coisas dos clientes, porque ele tinha muita coisa. Então ele não tava dando conta de tanta coisa que ele tinha pra fazer e queria mais clientes, então não fazia sentido nenhum. E nisso ele também começou a contar a história da vida dele, que ele já recusou vagas, que ele se arrependeu e que ele já saiu de empregos que depois ele quis voltar e que ganhar 1.500 pra minha idade era ótimo. E depois que eu recebi esse meu primeiro pagamento, eu já mandei mensagem falando que eu tinha pensado e que eu ia desistir da vaga. E eu sei que o ideal era fazer pessoalmente, né? Mas eu sabia que ele ia ficar tentando me convencer a ficar. Muitas pessoas estavam elogiando o meu trabalho lá. Algumas pessoas que ele seguia da área ali. E os clientes mesmo estavam falando que estavam gostando, que tá tendo mais conteúdo. E porque eu tava tendo uma resposta, né? Porque ele costumava deixar todo mundo no vácuo e eu tava conseguindo responder mais do que ele antes, né? Então eu acabei mandando por mensagem, porque eu fiquei com medo de não conseguir falar pessoalmente o que eu queria e acabar cedendo só porque eu não sei falar não, sabe? E eu literalmente fiquei só um mês, mas foi um mês terrível. Tanto que depois que eu saí de lá, na mesma semana, eu fui pro hospital. Porque eu fiquei com um zumbido horrível no meu ouvido. E eu nunca tive isso de ter zumbido no ouvido. Mas lá eles faziam muito barulhos, né? Porque eles usavam aquelas espécies de maquita. Só que todos usavam tampões de ouvido pra o barulho não afetar. E o meu chefe resolveu dar esse tampão na última semana que eu fiquei lá. Então eu fiquei quase o mês todo escutando aqueles barulhos alto de maquita, né? E as faíscas ainda ia tudo na minha cara. Então, por pouco eu não fico cega também. Mas não teve só coisas ruins. Por exemplo, o pão que ele mandava comprar eu até podia comer, ó que legal. E o chão eu não precisava varrer todos os dias. Ele mandava eu revezar com os mecânicos. Ah, não. Varrer chão também. Então, não era só eu que tava lascada ali. Mas falando sério, tinha algumas coisas boas. Como, por exemplo, eu adorava ver os carros antigos. Eu não entendo bosta nenhuma de carro, mas eu achava muito lindo os fusquinhas. E o carro mais lindo que eu vi lá foi um Puma, que na minha cabeça era o carro do Batman. Eu achava muito legal. E meu chefe, ele tinha uma Kombi. E uma vez eu tive que ir numa outra cidade com ele, porque ele ia gravar um vídeo convidando umas pessoas para um evento que ele ia participar. Então, como ele tinha essa Kombi, a gente deu um passeio de Kombi, que foi legal, porque eu nunca tinha passeado de Kombi antes. E o pessoal de lá era muito legal, o pessoal que ia participar do evento com ele. E esse pessoal, eles eram de um clube de motoqueiro, e eles também tinham uma banda, aparentemente. E tinha 2 caras, e também tinha um filho deles. E eu fiquei fazendo amizade com esse menino, porque ele era bem legal. E eu achei que o menino tinha minha idade, só que, pasmem, ele tinha 13 anos.
E ele achou que eu tinha idade dele. Então, a gente ficou tipo aquele meme do Homem-Aranha, sabe? Apontando pro outro. Foi meio engraçado. Mas esse guri era muito gente boa. A gente ficou falando umas estátuas que tinha ali. E ele até falou que seria legal que eu ia no evento. Porque aí eu não ia ter que gravar tudo sozinho. Só que eu fui embora antes. Então eu fiquei com muita dó dele. Porque como eu saí desse emprego, eu não fui no evento. Então ele provavelmente teve que gravar sozinho. E foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui na tela eu vou deixar todas as minhas redes sociais. Pra que vocês possam me acompanhar por lá também. Se tem algum tema que você queira que eu fale, pode escrever nos comentários. Se inscreve, dá um like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Gente, aguentou foi muito. Eu teria pedido demissão no segundo dia. O quê? Não. Então, eu pensei nisso, só que o foda é que não tinha contrato, não tinha nada registrado. Design secreto. Não, empregada mesmo. A única coisa boa sendo pão. Gente, não. Caralho, mano, olha isso. Nossa, o cara era folgado. Muito folgado. Ah, meu primeiro trabalho foi tranquilo até. Eu trabalhei como jovem aprendiz, foi tudo certinho. Maluco. Gente, sério. Meu Deus, me... fala aí onde é essa mecânica pra eu passar longe. Indignada, gente. Eu já vi vários, assim, absurdos de trabalho, mas acho que esse aqui foi o master que eu já vi. Enfim, ó, sinto muito pela experiência que você teve, de verdade, né? Morar no. Eu fiquei curiosa pra saber onde mora, né? Mora no cu do mundo. Pô, não tem vaga de design aí na cidade e a vaga que aparece ainda é essa desgraça. Sinto muito. Eu espero que você tenha conseguido uma outra vaga melhor, com os direitos certinho, com as atividades certinha. Mas enfim, gente. Bom, esse foi o React de hoje. Espero que vocês tenham gostado de saber da experiência da Makoto? Pera aí, que eu saí da tela. Isso, tá? Vou deixar o link do vídeo na descrição, como eu sempre faço, caso vocês queiram ver o vídeo de novo, ver os outros vídeos, né? O canal dela também vai estar na descrição. Vou deixar também minhas outras redes sociais pra vocês me seguirem e me acompanharem lá. Curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo por aqui. Peça um react através desse QR Code aqui, ó, no cantinho da tela. Os valores estão na descrição. Caso não queira pedir um react, manda uma mensagem, gente. Apoie o canal, tá? Isso ajuda muito. Assim como também peço pra vocês apoiarem o Instituto SOS Quatro Patas, beleza? E eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até a próxima.